Muito bem, gente. Vamos ver aqui, ó, continuando a nossa saga, né, da eletrodinâmica. Vamos falar agora da primeira lei de Ohm, que ele é enunciado da seguinte forma: diferença de potencial U, que é igual a resistência por onde estiver passando essa corrente I. Vamos colocar como exemplo essa situação aqui, ó. Nós temos essa, vamos dizer assim, uma resistência, pode ser um fio, tá certo? Esse fio aqui pode ser um fio de cobre, né? Como acontece com os fios que tem por aí. E o que que acontece? Está ligado nos terminais do fio aqui, ó, está ligado a uma bateria de corrente contínua, uma pilha, por exemplo. E a pilha, você sabe, né, tem uma diferença de potencial que a gente chama de U, que a gente já viu na eletrostática. Aí você tem um polo positivo e um polo negativo. E você sabe que a corrente que a gente convenciona, né, sai do positivo e vai para o negativo, tá certo? E essa corrente que vem aqui, ó, tá certo? Ele vai enfrentar uma certa resistência ao material por qual essa corrente vai passar, tá certo? E por isso que a gente vai chamar de resistência elétrica, tá certo? Então os materiais, né, eles podem ser mais resistentes ou menos resistentes à passagem de corrente elétrica, né? Por exemplo, madeira. Madeira tem uma resistência muito grande em passar corrente elétrica por ela, tá certo? Agora, metais que nem o cobre, o ferro, né? Por eles terem elétrons soltos, né? Elétrons de valência, vocês vão aprender isso em química, se é que já não aprenderam, né? Os elétrons de valência são elétrons que estão soltos em sua superfície. Essa é a característica dos metais. Por isso que você tem o quê? Uma resistência muito baixa, tá certo? Em relação a materiais como borracha e madeira, para a passagem de corrente elétrica, tá? E você sabe que quanto maior a energia que você coloca, né? Se a resistência for grande, então você tem que colocar uma energia maior. Por isso que U igual a R aqui, ó, tá certo? E quanto maior essa resistência que tiver aqui, ó, quanto maior, aliás, quanto maior essa diferença de potencial, você está impingindo ao material que está aqui uma corrente, essa corrente I que está aqui. Então ele vai sair daqui, vai passar por aqui, tá certo? E vai fechar esse circuito, vai ficar fazendo isso aqui, ó. Esse circuito aqui, tá certo? E nós temos o que? U igual a RI. Então isso aqui é a lei, é a primeira lei de Ohm. Vamos ver aqui. Olha, nós temos um exercício que diz o seguinte: veja o gráfico abaixo e ordene as resistências de forma crescente. Olha só, esse V, né, é o nosso U, tá certo? Aí o que acontece? Acontece o seguinte, lembra que tinha falado, né, aquele negócio lá? U igual a R I, né? Se você olhar para isso aqui, né, esse U pode ser o quê? Que é esse U aqui, tá? Esse U aqui é no eixo Y. Então, vou colocar eixo Y aqui, igual, tá certo? E o eixo horizontal é o X. Então, o I é o X. E aqui, ó, é o nosso famoso A, Y igual a X, né? Aí, fazendo uma comparação com a matemática. Fazendo a comparação com a matemática, nós temos o quê? Nós temos uma equação de uma reta, onde o coeficiente linear, que deveria ter esse mais b aqui, ó, tá certo? Esse aqui é zero, tá certo? Por quê? Porque todos eles vão passar aqui, ó. Esse b está aqui, ó, todos eles. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quando você vai observar, esse aqui é o ângulo, tá? Por isso que a gente chama de coeficiente angular. É esse ângulo que está aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. São esses ângulos. E esses ângulos têm a ver com o quê? Olha só, esse A quem que é? Resistência. Por isso que é uma reta que vai passar pela origem, tá certo? E o B vale zero, né? E quem que é o B? É por onde a reta passa no eixo Y. Então aqui, ó, pode vários lugares por onde passar. Só que aí todas essas retas, né, R1, R2 e R3, todos eles estão passando aqui, ó, em zero, tá?
E o que você vai observar aqui? Tá vendo esse ângulo aqui, né? Então, esse ângulo aqui, ó, esse R3, tem a ver com esse ângulo que está aqui, ó. Esse R3 aqui, ó, seria esse A, vamos dizer assim, esse A3. Tá bom? E esse aqui também, esse R2 tem a ver com esse ângulo A2. E esse aqui com o ângulo A1. Então, observe o seguinte, quanto maior o ângulo, maior a resistência. Ele quer uma forma crescente. Então, muito bem. Então, vou colocar aqui a forma crescente, né? Então, quem tem o menor ângulo é o R3. Depois vem quem? O R2. E depois o R1. Quem tem maior resistência? O R1. Quem tem a menor resistência? O R3. Está aqui. Tá certo? Então, ordenar a resistência de forma crescente quer dizer exatamente isso aqui, né? Ordene a resistência de forma crescente. Quem é o menor? É o R3. O ângulo é menor. O R2 é o ângulo intermediário. Esse R1 é o ângulo maior. Então, se você observar bem, o R1 é o que tiver a maior resistência e o R3 é o que tem a menor resistência. Ok? Vamos ver o próximo exercício. Olha, fala da intensidade da corrente elétrica em um resistor que vale 5 mA. Então, ele está falando 5 mA. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar resistência igual a 5 mA. E vocês já sabem que 5 mA é 5 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. Tá certo? Submetido, ó, a uma DDP de 2,5 volts. Então, aqui, ó, tá com uma DDP. O que é DDP? É o U, tá? DDP é o U em volts, né? Que é 2,5 volts, tá? A resistência, o resistor vale... Ah, não, desculpa, essa aqui é a corrente, né? Eu fiz o erro aqui, cometi um erro. Desculpa, aqui é a corrente. Eu tô fazendo bobagem aqui, ó, tá? Então, isso aqui é corrente, miliampere, pô, eu tô falando de miliampere, né? Então, ele quer saber, então ele está fornecendo a intensidade da corrente elétrica, forneceu a DDP e ele quer calcular o quê? A resistência. Então, quanto que vale a resistência? Então, basta pegar a primeira lei de Newton, a lei de Ohm, desculpa, U igual a RI. O U, quanto equivale? 2,5 volts. A resistência é o que ele quer saber. E qual é a corrente? 5 vezes 10 a menos 3. Você vai isolar o R. Então, isolar o R são os números que estão lá com ele, né? Que estão próximos dele. Você tem que colocar para o outro lado da equação. Nesse caso aqui, ó, esse aqui não está multiplicando o R, então passa para o outro lado dividindo. E basta fazer essa conta, né? Quando você fizer essa conta, esse 10 a menos 3 está aqui embaixo, vai para cima, então fica 10 elevado a 3. E fica 2,5, né? 2,5 dividido por 5, né? Se você pegar esse 2,5 e dividir por 5, né? Você vai ter o quê? 0,5 vezes 10 ao cubo, ohms, né? Isso aqui é a mesma coisa que 500 ohms. Pronto, tá? Essa é a resposta desse problema, ok? Vamos ver para o próximo. Temos aqui, ó, ele fala que a resistência elétrica de um corpo de uma certa pessoa é de 1 mΩ, ó. Só que aqui, ó, então vamos escrever aqui, a resistência é igual a 1, esse M maiúsculo, ohm. Esse M maiúsculo, sabe o que quer dizer, ó? 1 vezes mega. Mega é 10, é 1 milhão, tá? 1 milhão de ohms. Então, isso aqui quem quer é a resistência de uma pessoa. Resistência elétrica de um corpo, de uma pessoa. Se essa pessoa estando descalça sobre uma superfície condutora, descuidadamente, ó, encostar a mão num fio desencapado com potencial elétrico de 200 volts. Então, 200 volts é o U, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 200 volts é o U em relação à superfície, tá? E em função disso leva um choque. Ele quer saber o quanto de corrente elétrica vai atravessar o seu corpo. Então, ele quer saber o I. Então, você vai aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a RI. U vale quanto? 200. O R vale quanto? 10 elevado a 6, 1 milhão, né?
e ele quer saber o I. Pronto. Aí esse 10 elevado a 6 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Pronto, vai ficar isso aqui. Aí essa corrente, como 10 elevado a 6, essa que está aqui embaixo, coloca lá na parte de cima, né? Aí só que você tem que trocar o sinal do expoente. Aí vai ficar assim. Portanto, corrente igual, colocar na notação científica, né? 200 diminuiu para 2, então aumenta aqui mais 2. Então aqui fica menos 4, o quê? Ampere. Tá? Então, notação científica seria isso. 2 vezes 10 a menos 4 ampere. Tá? Muito bem, vamos para o próximo. Ele fala que um pássaro pousa em um dos fios de uma linha de transmissão de energia elétrica, que você já deve ter visto por aí, né? E o fio conduz uma corrente elétrica de 2.000 ampere. Ó, o fio tem 2.000 ampere. E sua resistência por unidade de comprimento é 5 vezes 10 elevado a menos 5 ohm por metro. Então vamos só escrever aqui, né? Corrente 2.000. E ele está falando que a resistência por unidade de comprimento. Então aqui, ó, o que ele está falando? 5 vezes 10 elevado a 5 ohm, 10, desculpa, menos 5 ohm metro. Essa aqui que é colocado a resistência dela, tá? Então a cada 1 metro desse fio da linha de transmissão, você tem 5 vezes 10 a menos 5 ohms de resistência. É isso que ele está se referindo, tá? Aí o que ele fala? A distância que separa os pés do pássaro ao longo do fio é de 5 centímetros. Então, o que ele está falando? Ele está falando da seguinte situação aqui, ó. Aqui vamos supor que seja o fio, né? E aí você tem o quê? Nós temos aqui os pezinhos de quem? Do pássaro. Então, aqui, ó, os pezinhos do pássaro que tá aqui, né? Então, vou tentar fazer aqui o passarinho, tá bom? Tentar aqui fazer o passarinho, tá certo? Então, nosso passarinho tá aqui, né? As asas dela aqui, tudo bem? E os pezinhos tá aqui. E tá falando que a distância entre os pés aqui, ó, a distância, tá, é de 5 centímetros. Então, distância entre os pés é de 5 centímetros, tá? Calcule a diferença de potencial. Então, ele quer saber qual é a diferença de potencial entre a distância dos seus pés, tá? Em milivolt. Então, ele quer saber em milivolt, tá? E assim você consegue explicar por que que o pássaro ele não vai se queimar, né? Tá certo? Ele não vai se queimar quando ele fica desse jeito, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, em primeiro lugar, distância de 5 centímetros. Você vai usar, você fala assim, ah, mas qual que é a resistência nessa distância? Você utiliza esse aqui, ó, essa informação. Então, aqui vira uma regra de 3, que é 5 vezes 10 a menos 5 ohm, para cada 1 metro, tá? Como ele está falando 5 centímetros, então você pode chegar... 5 centímetros em metros, quanto que vai dar? 0,05 metros. Né? Tem que colocar na mesma unidade, né? E aí assim você vai ter quem? A resistência, tá certo? Então esse fica 5 vezes 10 a menos 5 vezes 0,05, porque isso aqui vem para cá multiplicando, né? É igual a x. Esse aqui vem para cá e multiplica por 1, fica sendo x, tá bom? Então aqui fica 5 vezes 10 a menos 5 vezes. Aqui, ó, coloca na notação em base 10, fica 5 vezes 10 a menos 2. Tá certo? 5 vezes 5 vai dar 25, vezes 10 elevado a menos 7. Quem que é esse aqui? Bom, esse aqui é a resistência, né? Resistência é igual a 25 vezes 10 a menos 7 ohms. É a resistência que está aqui, ó, entre os pés, tá bom? A distância entre um pé e o outro desse mesmo pássaro. Aí, para calcular o U, você vai escrever U igual ao R, que é isso aqui, ó, 25 vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é esse aqui, ó,
2.000. Aí eu vou colocar 2 vezes 10 ao cubo, tá? E vamos fazer a conta. 25 vezes 2 dá 50, vezes 10, menos 7, aqui é mais 3, é só somar, fica menos 4. Isso aqui, ó, ele quer em milivolts, então isso aqui tem que transformar em menos 3, então fica 50. Só que para transformar em menos 3, você tem que somar 1. Então aqui fica menos 3, e ao mesmo tempo que soma 1, divide por 10 aqui, então fica 5. Então sabe quanto que é? 5 milivolts, tá? Atenção aqui, é de 5 milivolts, tá bom? Então é pouco. Por exemplo, a pilha, sabe a pilha? 1,5 volts. Essa pilha comum que tem por aí, ok? Então você vê que o passarinho aqui, ó, quando ele fica pendurado, né, com os pezinhos assim, ele pousa em cima dos fios de alta tensão, não vai acontecer nada com ele, porque a diferença de potencial é muito baixa, 5 milivolts. Ok, gente? Até mais.